Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, nos ensina, nos orienta, nos abençoe. Que essa palavra, meu Pai, venha mexer, meu Pai, com o que precisa ser mexido dentro de nós. Que essa palavra nos faça enxergar o que não estávamos enxergando, mudar no que nós não mudamos, aprender o que nós não aprendemos ainda. Fala conosco, abre o nosso entendimento e usa a minha boca, que o Teu povo te escute nessa noite, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. O Senhor Jesus, olha para mim por favor. O Senhor Jesus falou de Naamã. Ele falou de Naamã. Deixa a Bíblia aberta em 2 Reis 5, versículo 1, mas no livro de Lucas 4, 27, coloca para mim só esse versículo. O Senhor Jesus disse assim, ó: e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã sírio. Olha para mim, por favor, para você entender. Deus escolheu um povo. Deus é Senhor de toda a terra, mas Ele escolheu um povo, o povo de Israel. E o povo de Israel achava que Deus só se manifestava na vida deles, e não na vida dos gentios, os não judeus. E isso sempre foi forte na cultura deles. Tanto é que o Senhor Jesus falou para aquela mulher cananeia: não é bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E mesmo assim atendeu ela, honrou a fé dela. Mas falou do povo escolhido. E Paulo, quando pregava para os gentios, ele encontrou uma resistência muito grande. Imagine na época de Naamã. Naamã, ele tinha uma lepra. Aqui no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Quem deu o livramento? O Senhor. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Agora olha para mim aqui, deixa a Bíblia aberta, entenda isso. Naamã, ele já tinha enfrentado muitas guerras. Ele era um homem de guerra. Tem gente aqui que é de guerra. Tem mulheres aqui que são de guerra. Tem homens aqui que são de guerra. Pessoas que não têm dificuldade para acordar cedo, dormir tarde, são de lutas, são pessoas determinadas, são pessoas que o que tiver pela frente, elas abraçam, elas fazem frente com situações difíceis e vão para a guerra. Ele era um homem de guerra. Só que ele se deparou com uma guerra que ele não conseguia vencer. Ele já tinha alcançado muitas vitórias, mas não conseguiu vencer a lepra. E tem gente aqui que já venceu muitas lutas, já venceu muitas batalhas, como Naamã. E digo mais, Deus já tinha efetuado livramentos através de Naamã. E Naamã nem sabia que era Deus trabalhando na vida dele. Tem gente aqui, se você parar para pensar um pouco, você vai ver que antes de você chegar na igreja, Deus te deu livramentos. Deus te abençoou. Deus deu sinais na sua vida, mostrando que Ele queria te incluir nos planos dEle. Havia um plano de Deus para ser glorificado na vida de Naamã. Jesus, o nosso Senhor, Ele falou de poucos do Antigo Testamento. Ele falou de Abraão, Ele falou de Moisés, Ele deu exemplo de Noé. Mas Ele cita aqui Naamã, que fez a diferença. Era um comandante do exército da Síria, porém ele tinha uma lepra. E eu vejo a lepra como um problema que se assemelha com o financeiro, porque todo mundo, quando a pessoa está com um problema financeiro, quer distância. A lepra faz todo mundo se afastar. A lepra é um problema que tortura a pessoa. Cada hora a pessoa vai perdendo uma parte do corpo.
E o problema financeiro também é assim. Cada hora a pessoa vai perdendo uma coisa. Há quem perdeu o carro, há quem teve que vender o carro da esposa, há quem teve que tirar filho do colégio particular, há quem teve que se mudar para um lugar menor, há quem teve que vender uma casa, um apartamento próprio para poder voltar para aluguel, para pegar o dinheiro e pagar as dívidas, há quem teve que recomeçar do zero, há quem teve que fazer muitas coisas. Então o problema financeiro também é difícil. E ele tinha uma lepra e por um tempo ele escondeu, e o problema financeiro por um tempo dá para esconder, mas não dá para esconder o tempo inteiro, porque chega uma hora que é exposto. E ele estava nessa situação difícil, muito difícil. Era um homem de guerra, mas ele estava enfrentando uma guerra que só Deus poderia ajudar ele. Só Deus poderia mudar aquela situação. Ele tinha um porém. Ele tinha um porém. Ele tinha algo que só Deus poderia resolver e mais ninguém. E a Bíblia diz assim, olha só, versículo 2: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha para mim, por favor. Eu quero voltar a falar dessa mulher. Essa mulher foi levada como escrava depois da guerra para dentro da casa de Naamã. Mas quem está na fé é demais. Quando a pessoa está na fé é demais. Ela precisando de ajuda, ajuda os outros. Quando a pessoa está na fé, ela não se intimida com lepra, ela não se intimida com a doença grave, com um problema difícil. Quando a pessoa está na fé, ela é da fé, pode ter o problema que for, ela tem certeza que vai vencer. Você sabe o que é você ajudar os outros quando você está precisando de ajuda? Sabe o que é você dar força quando você está precisando de força? Mas Deus dá essa condição quando você é uma pessoa de fé. Você levanta os outros quando está precisando que alguém te levante. Você dá palavra de vida quando você está precisando de socorro. E essa mulher era fé pura. Ela chegou para a esposa de Naamã e falou assim: olha, se o meu senhor estivesse com um profeta lá em Samaria, ele resolveria o problema dele. Quando você é uma pessoa de fé e você passa por um momento difícil, vai para lugares difíceis, passa por situações difíceis, você sabe que tem um propósito de Deus ali para ajudar alguém. Você entende que você está numa situação difícil para ajudar alguém. E esse alguém que ela estava ali para ajudar era Naamã, um homem leproso, mas era orgulhoso. Tem coisas que nos atrapalham. Tem muitas coisas que nos atrapalham. Ansiedade é uma coisa que nos atrapalha. Medo é uma coisa que nos atrapalha, dúvida. Mas o orgulho é o que mais atrapalha. Porque o orgulho é o pecado do diabo. E aprenda uma coisa. Quem foi que falou de Deus para Naamã? A serva dele. Aprenda isso, por favor. Quando a pessoa é orgulhosa, Deus dá condições de pessoas que ela nunca imaginou que iria ajudar ela, um dia ajudá-la, para quebrar o orgulhoso. Quando a pessoa é orgulhosa, Deus permite que pessoas que ela nunca imaginou que ia depender dessas pessoas, ela venha depender, só para quebrar o orgulho dela. Tem pessoas que Deus vai te dar condições de ajudar elas, e você vai ajudar, e elas nunca imaginavam que iam depender de você. E se você é uma pessoa orgulhosa, você ainda vai depender de pessoas que você nunca imaginou que ia depender, para quebrar o seu orgulho. Deus trabalha assim, Ele permite isso. E a serva foi lá e falou para ele. É difícil a pessoa ouvir a empregada, o porteiro, as pessoas que, humanamente falando, não estão no mesmo patamar que ela. Há quem ouve quem não deveria ouvir. E não ouve quem deveria ouvir por falta de humildade. E Deus usa quem Ele quiser. E Deus faz isso para mostrar que ninguém é melhor do que ninguém. Então Deus permite que você dependa de pessoas que você nunca imaginou que ia depender, para mostrar que você não é melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que você. E Naamã falou, a mulher dele falou para Naamã. Naamã procurou o rei, e o rei falou assim: olha, vai para Israel, eu vou dar uma carta para você, prepara aí o ouro, prepara aí as roupas, prepara aí a prata, e vai.
eu vou mandar uma carta. E mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel, quando recebeu a carta, que havia um comandante da Síria leproso, ficou irado. Ele quer guerra, poxa, ele está pensando que eu sou Deus. E Eliseu, o profeta, ouviu e falou assim: deixa ele vir, que ele vai saber que tem profeta aqui, que tem um Deus aqui. E Naamã foi. No versículo 9, para adiantar, diz assim, 5:9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás o quê? Purificado. Vamos ver a reação dele. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o quê? O leproso. Olha para mim, por favor. Eu quero que você aprenda a nunca se basear no testemunho de ninguém, porque Deus pode trabalhar na sua vida diferente do testemunho que você assistiu. Teve gente que o Senhor Jesus curou impondo a mão, a mulher encurvada se endireitou, o cego voltou a enxergar, mas tem gente que Jesus não colocou a mão. Eu não sei como ele vai trabalhar na sua vida. Tem gente que vence mais rápido, tem gente que demora mais um pouco, eu não sei como Deus vai trabalhar. E você não pode ficar medindo a sua vida pela dos outros, porque tem gente que fala assim: eu estou aqui há 7 semanas e aconteceu isso tão grande na minha vida, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você fala: peraí, ela está 7, eu estou 14, por que não aconteceu comigo? Você começa a entrar em conflitos. Quando o homem de Deus falou assim, falou para o auxiliar dele: fala para esse comandante aí que ele tem que tomar banho, manda ele tomar banho 7 vezes no Jordão. Quando ele trouxe a notícia, foi um baque para Naamã. Peraí, eu venho aqui, eu pensei que ele ia colocar a mão em mim, ia invocar o Deus dele, ia me curar, me purificar. Ei, não vai ser do seu jeito nunca. Quando Jesus saiu com Jairo, Jairo pensou que ia ser no tempo dele. Jesus parou para atender a mulher hemorrágica, e a filha de Jairo morreu. Ele pensou que ia ser no tempo dele, mas quem morreu, Jesus ressuscitou. Não vai ser do nosso jeito, não vai ser do nosso tempo. Marta e Maria falou: se eu tivesse chegado antes. Não, ele não chega antes nem depois, ele chega na hora dele, porque a hora dele é a hora certa. E a nossa parte é confiar, é fazer as coisas que estão ao nosso alcance e deixar ele fazer o que não está ao nosso alcance, no tempo dele, da maneira dele. Se é colocando a mão, se não é colocando a mão, não importa. Se é usando quem eu estava esperando ou usando quem eu não estava esperando, não importa. E ele começou a falar: peraí, nem veio me receber. Começou a esbravejar. Aí diz assim, versículo 12: não são porventura quem? Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegando-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão. Mergulhou onde? No Jordão, guarde esse nome. 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Olha para mim, por favor. Qual recurso nesse mundo poderia pegar uma carne leprosa e fazer igual a de uma criança? Só Deus. Tem coisa que só quem? Só Deus. Agora perceba que ele estava indo embora perdendo a bênção dele por causa de orgulho. Ele estava indo embora sem a vitória dele, sem a resposta dele. Ele estava indo embora sem o milagre dele, por causa do orgulho. Vem cá, não podia ser naquele rio, não podia ser naquele outro rio lá em Damasco, que é bem melhor. Precisa ser nesse Jordão. Ele estava fugindo do Jordão. Você tem noção do que é o Jordão? Você tem noção das coisas que já aconteceram no Jordão? Lembra que eu preguei para vocês que o machado afundou no Jordão e foi recuperado no Jordão? Jordão é lugar de recuperar o que foi perdido. Você lembra que ele foi leproso e a lepra acabou no Jordão? Jordão é lugar de acabar com a lepra, com a vergonha, com a dor.
No Jordão, Eliseu começou o ministério dele, dizendo: cadê o Deus de Elias? E Deus usou ele de uma forma dobrada. Jordão é lugar que a vitória vem dobrada. Jordão foi o lugar que Josué saiu da sombra de Moisés. É o lugar que você deve depender dos outros, porque a partir daquele momento Deus começou a ser com ele. Deus falou: Josué, levanta tua cabeça e atravessa o Jordão e leva o povo à terra prometida. O Jordão deixa para trás o deserto, a dor, o fracasso. Ele estava fugindo do Jordão. Por que no Jordão? Como tem gente que relutou tanto para vir na Igreja Universal. Por que Igreja Universal? E Deus quer mudar a sua vida aqui. E quando você for dar testemunho, você vai ter que queimar sua linguinha, para deixar de ser orgulhoso. Quem foi que Deus usou para falar com ele agora? Os servos dele, servo de novo, mas queria o bem dele. Aprenda a ter do seu lado quem quer o seu bem. Tem pessoas que vale a pena até perder dinheiro e se afastar delas, para elas não te afastarem de Deus. Tem pessoas que te fazem mal, e se te prende por causa de dinheiro, prefira perder, prefira abrir mão, para não perder sua salvação, para não sujar seu coração, porque Deus pode recompensar você com muito mais. Amém? Tenha do seu lado pessoas que querem o seu bem, pessoas como o servo de Naamã, que incentivou, que aproximou ele de Deus. Vem cá, deixe de ser orgulhoso. Ele não pediu uma coisa difícil. Você pode fazer isso, vai e faça. Aprenda a fazer as coisas do jeito de Deus e não do seu jeito. Deus mandou ele dar quantos mergulhos? Eu imagino Deus ali contando: 1, falta 6. Ele de novo, 2, falta o terceiro. Ele não via nada, falta o terceiro. E o quarto, e o quinto, e o sexto, e o sétimo. E ele viu: se Deus mandou dar 7 mergulhos, dê 7 mergulhos. Se Deus mandou dar 13 voltas, dê 13 voltas. Faça as coisas do jeito de Deus. Se ele desse 6 voltas, não ia acontecer. Se o povo de Israel desse 12 voltas diante das muralhas, não ia cair. Tem gente que no primeiro propósito da muralha Deus já abençoou, porque sabia que ela ia até o final. Mas tem gente que não está acontecendo nada, nem uma rachadurazinha, mas Deus sabe que vai acontecer se você perseverar. Está dando para você entender? Por favor, compreenda. Naamã resolveu o problema dele, mas quando o orgulho acabou, o orgulho dele teve que acabar. Então Deus foi usando servos. Você vai ter que ouvir os servos. Se você quer mudar de vida, vai ter que ouvir quem você nunca imaginou que iria te ajudar. E ele voltou e foi para o Jordão, e depois ficou limpo. Voltou para a terra dele, tentou dar presentes para o homem de Deus. O homem de Deus falou: não quero nada. Porque o homem de Deus não quer nada seu. Ele quer dar para você o que ele tem, a vida, mas não quer nada seu. Não ofereça nada para o homem de Deus nenhum, porque se ele é homem de Deus, ele não vai aceitar. Amém? Falou: não quero nada. Aí Naamã falou assim: então me dá um pouco da terra, porque a partir de agora eu só vou sacrificar para o Deus de Israel. A partir de agora ele vai ser o meu Deus. Só você continuar lendo a mensagem, que você vai ver: agora ele vai ser o meu Deus também. A pergunta é: Deus já é o seu Deus? Você já desceu? Você já mergulhou no Jordão? Qual é a lepra do mundo hoje? O pecado que separa o homem de Deus. Você já se arrependeu dos seus pecados? Porque só o arrependimento tira o ser humano das garras do pecado, do diabo, do sofrimento, da dor. Ninguém dava jeito na lepra, mas Deus deu. Você pode ter tentado resolver seus problemas, tudo que é jeito, e vende isso, e vende aquilo, e faz empréstimo, vai para a mão da Jota. Resolveu nada, mas Deus vai te ajudar a resolver. Fique em pé, diga: Deus vai me ajudar a resolver. Em nome de Jesus, diga: meu Deus, eu necessito te ouvir. A minha fé precisa te ouvir. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Hoje, olha para mim, por favor. Nós vamos aprender com Jacó. No começo desse ano, em janeiro, eu falei sobre Jacó. Nós tiramos algumas lições da experiência que ele teve lá no deserto, quando ele teve aquela visão da escada. E nós falamos que com Deus não é como pegar um elevador que você sobe rápido. Com Deus é degrau por degrau. E nós tiramos muitas lições com a história de Jacó. Mas hoje eu queria ir mais fundo e mergulhar nessa história que nos ensina muito, que fortalece a nossa fé. Diz assim, Gênesis 32, 22: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e suas 2 servas,
e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Jacó foi um homem que cometeu muitos erros. Ele teve um exemplo maravilhoso do pai, Isaac, teve um exemplo magnífico do avô Abraão, mas ele errou muito. Ele errou, e a Bíblia não esconde os erros que ele cometeu. Nós cometemos erros. Agora, ele sofreu por causa dos erros que ele cometeu e fez as pessoas que amavam ele também sofrer. Porque os erros que você comete te faz sofrer e faz as pessoas que te amam também sofrer. Por isso que você deve pensar antes de falar, antes de perder a cabeça, antes de fazer besteira. Você tem que pensar nas suas sementes antes de plantar, porque plantou vai colher. Está dando para você entender? Use uma fé com a inteligência. Jacó errou muito, mas ele quis consertar os erros dele. O que faz a diferença não é quantos erros você cometeu, é o que você quer fazer daqui para frente. E ele enganou o pai, fugiu de casa para não morrer pela mão do irmão, foi para a casa de Labão, o tio dele, e foi muito enganado. Escute isso, por favor. É muito difícil quando você é enganado, é passado para trás, é traído, é decepcionado com familiares, com pessoas que você um dia ajudou, com pessoas que você fica assim: meu Deus, o que eu já fiz de ruim para essa criatura fazer isso comigo? Você fica procurando, e você nunca acha de onde saiu tanta maldade dentro de uma pessoa para querer te prejudicar, para querer te perseguir, para querer o seu mal. Jacó passou por isso, com o próprio tio dele. Ele teve problema dentro da própria família dele. Mas Jacó perdoou. Mas Jacó guardou o coração. Mas Jacó se perdoou. Eu sei que tem gente aqui que está pagando caro, teve um prejuízo grande porque fez um negócio que não deveria ter feito, confiou em quem não deveria, se abriu para quem não deveria se abrir, investiu onde não era para investir, foi pela cabeça dos outros, foi na emoção, e isso te deu prejuízos gigantes. Mas não se preocupe, porque Deus é Deus de restituição, e Ele pode restituir até aquilo que você perdeu por erro seu. Amém? Você deve confiar nele para isso. Não importa o quanto você perdeu, mas tem Deus para te dar. Então não fique se culpando, aprenda a perdoar os outros e aprenda também a se perdoar. E o que você aprendeu, a experiência que você teve com certos prejuízos na sua vida, é para você levar para a vida toda. Então nós temos um Jacó complicado, mas Deus também é Deus de gente complicada. Nós temos um Jacó que era difícil, e ele estava cansado de ser quem ele era, e ele queria mudar. Eu acho que o mais forte, o mais bonito na vida de uma pessoa, ela está aberta para mudança. A coisa mais feia é a pessoa falar assim: eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, se quiser ficar comigo é assim. São pessoas que não crescem, que não mudam. A coisa mais linda é a mulher ver o marido mudando, a coisa mais bonita é o marido ver a mulher mudando, o pai ver os filhos mudando para melhor. E não é só se tornar uma pessoa melhor não, é se tornar uma pessoa diferente, é mudar de fato. Não é mudar quando quer alguma coisa, quando tem um interesse, não é mudar por um período para enganar, é mudar para sempre, é mudar deixando de fato o passado para trás. E Jacó foi uma pessoa assim, ele era um cara de fé. E você sabe que a fé faz você avançar, a fé faz você encontrar saída para os seus problemas, a fé arrebenta. E Jacó deixa umas lições fortes sobre a fé, e eu vou daqui a pouquinho falar sobre essa fé. Mas um dia ele foi para o val de Jaboque,
E ele mostrou uma coisa que nós temos que aprender. Primeiro, no Val de Jaboque, onde passa um braço do Rio Jordão, ele passou a família, depois tudo que ele tinha. Aprenda, primeiro Deus, depois a família, depois a vida econômica. Não coloque a vida econômica, por favor, acima da sua família, porque não é vitória para você. Não coloque o dinheiro acima da sua família, acima da sua comunhão com Deus. Não, você vai ser aquela pessoa que só está alegre quando ganha dinheiro, quando perde dinheiro está arrasado. Quando não acontece o que você quer, você está todo murcho. Mas quando ganha um dinheirinho a mais, você fica todo. Você não tem que viver em função disso. Tem dias que você ganha, tem dias que você perde, tem dias que é uma guerra, mas Deus é com você todos os dias. Amém? Então Jacó passou primeiro a família, depois ele passou os bens dele. Aí olha o que diz no versículo 24. Até aí vocês entenderam? Jacó, porém, ficou com quem? Só. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Olha para mim, por favor. Olha para mim, por favor. Ele ficou só. Tem lutas que você vai ter apoio de muita gente. Tem lutas que você vai enfrentar, que vão vir ajudas, vão vir pessoas que você não estava esperando, pessoas que Deus vai tocar para te ajudar, sem você pedir. Agora tem lutas que não aparece um. E quando chegar esses momentos, não é para você ficar, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. É o seu momento com Deus e acabou, e mais ninguém. Deus quer assim. Principalmente quando é luta para você mudar. Deus apareceu no Egito como libertador, usando Moisés. Mas Deus apareceu para Jacó como lutador. Deus lutou para salvar Jacó. E Deus está lutando para salvar você. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai chegar na conclusão que Jacó chegou. Deus estava aqui, eu não sabia. Se você parar para ver lutas na sua vida que você enfrentou, até antes de chegar aqui, você venceu, você não tinha condições, foi Deus. Livramentos que você teve antes de você estar na fé, na obediência à palavra de Deus, foi Deus. Coisas que você superou, que foi Deus. Sem Deus você não tinha conseguido. Então Deus apareceu para Jacó como lutador, porque Deus luta para você mudar. Mas Ele também, quando você muda, Ele luta a seu favor. Porque Deus muda pessoas e também muda situações, quando você permite. Quando você permite, Deus muda você e depois Ele muda situações. Às vezes Deus deixa pessoas se iludirem com vitórias financeiras e elas quebram a cara com o tempo. Porque elas não estavam preparadas ainda para ter tudo que Deus queria fazer na vida dela. E se iludem com conquistas. Mas depois que a pessoa amadurece na fé, dinheiro para ela é papel, casa para ela é tijolo. Tem gente que só fala as conquistas para glorificar Deus. Mas quem olha para ela vê Deus na paciência, no equilíbrio, no testemunho dela. Ela mostra Deus. E Jacó, ele ficou sozinho, porque ele queria mudar. E ele começou a lutar. Na verdade não era contra o homem que ele estava lutando. E você vai entender com quem ele estava lutando. Mas ele estava só. E tem lutas que você enfrenta só. Graças a Deus por isso, que você tem Deus que nunca deixa você. Agora, vamos lá. Diz assim, versículo 25. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse o quê? Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel,
Porque como príncipe lutaste com quem? Com quem? Com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Olha para mim, por favor. É essa bênção que eu quero que você tenha. A bênção de ser mudado numa nova criatura. Porque as promessas de Deus que não se cumpriram na sua vida, pode até demorar um pouco, mas todas vão se cumprir. Porque Deus não falha. Deus nunca falhou. Tudo que Deus prometeu a Jacó, Deus cumpriu tudo. Deus chamou Jacó para voltar a Betel e disse: lembra que foi aqui que você fez o voto? Lembra de onde eu te tirei? Lembra quando você não tinha nada? Não é bonito ver o testemunho? A pessoa dizia assim: ó, eu morava nesse barraco, eu andava nesse carro velho, hoje eu moro bem, hoje eu como bem, hoje eu dou de melhor para os meus filhos, mas hoje eu sou um novo homem, eu sou um novo marido, uma nova esposa. Você sabia que Jacó foi chamado de usurpador, de enganador? De repente você já foi chamado de caloteiro, você já foi chamado de mau caráter, você já foi chamado de muitas coisas, talvez sendo, ou talvez nem sendo, por não ter dinheiro, você foi chamado de tantas coisas, ouviu tantos desaforos, mas Deus mudou o nome de Jacó. E Deus pode te ajudar para nunca mais você passar por isso que você passou. Naquela luta, Jacó disse: eu não vou soltar. Jacó, ele era um homem de fé. Se você vê no versículo 10, 32, 10, olha o que diz aqui. Olha a oração de Jacó: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste a teu servo, porque com o meu, não ouvi, cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Olha para mim, o cajado é a fé. Jacó disse assim: ó, com a minha fé eu não tinha nada, hoje nós somos 2 bandos. Quando eu comecei eu só tinha um cajado, não larguei ele, agora nós estamos bem. Cresceu mais do que o patrão. Como você já viu testemunho de pessoas que compraram a empresa que trabalhava, como pessoas que deram uma guinada na vida, mas porque não abandonou a fé. E é sobre isso que eu quero falar agora. No livro de Hebreus, coloque esse versículo de Hebreus para mim, por favor. Coloca aí Hebreus 11, 21, põe na tela. Leia aí. Pela fé Jacó, próximo de quê? Da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado, não ouvi, a ponta do seu cajado. Olha para mim, por favor. Ele não largou o quê? O cajado dele. E eu quero que você entenda isso. O cajado de Jacó era a fé dele. Ele começou com a fé e terminou com a fé. Lembra que Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Ninguém mexeu na minha fé. Você não queria estar passando pelo que você está passando. Muitos aqui não gostariam de estar passando, vivendo o que está vivendo, passando o que está passando. Só Deus sabe o que você já passou, o que você já viveu. Mas isso não pode matar a sua fé. É muito fácil quando está tudo dando certo, mas é muito difícil quando você está fazendo tudo certo e você diz: já fiz de tudo, e a coisa continua piorando, e as coisas não acontecem no seu tempo. É muito difícil quando você vê a coisa saindo do seu controle. Mas se você é uma pessoa de fé, você não larga a sua fé, você não larga o seu Deus, você não larga seu cajado por nada, porque você sabe que no final Deus vai provar que é contigo. No final Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu para você. Quando você é uma pessoa de fé, o diabo não fala no seu ouvido, ele grita: olha, não aconteceu até agora, Deus não te abençoou porque não quis, Deus não te ouve, não está adiantando nada. Mas quanto mais o mal fala, mais firme você agarra o seu cajado. Essa é a raiva do diabo, porque ele usa pessoas, ele usa situações, ele fala e você ignora tudo, porque você crê nessa palavra aqui. Você está com o seu cajado. Só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe o quanto você já chorou, já gemeu. Só Deus sabe
como tem sido as suas noites, as suas lutas, as suas dificuldades. Mas, se você continuar segurando o seu cajado, tudo que Deus prometeu, diabo nenhum vai impedir. Amém? Vai ser fácil, bispo? Não, mas vai se cumprir tudo. E um dia você vai poder dizer assim, ó, prevaleci, sou outra pessoa, prevaleci contra a mentira, prevaleci contra os erros que eu cometi, prevaleci contra tudo de errado na minha vida, prevaleci contra os problemas, prevaleci contra tudo, porque Deus foi comigo. Amém? Ele atravessou o Jordão dele, mostrando o seguinte: antes do Jordão, eu era pequenininho, mas depois do Jordão nós somos 2 bandos hoje. 2 bandos. Eu peço a Deus que depois dessa campanha do Jordão, sua vida nunca mais seja a mesma. Eu peço a Deus que você consiga resolver os seus problemas interiores. Eu peço a Deus que você tenha coragem essa semana, antes de subir no altar, para procurar todo mundo que você tem mágoa e pedir perdão. Eu peço a Deus que você se perdoe essa semana. Eu peço a Deus que você consiga se desprender do seu passado, por mais triste, por mais difícil, ou por mais glorioso que já foi. E você vive hoje uma realidade bem diferente, bem cruel, mas não tem problema. Você sabe que Deus não vai falhar com você. Amém? Deus nunca falhou. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, como diz o Salmo 46. Você pode estar dizendo assim: bispo, que confusão na minha mente, eu não estou entendendo nada. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele continua sendo Deus na sua vida, e no final vai dar tudo certo. Josué 1, versículo 1. 1, versículo 1. Quem achou, por favor, levante a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através dessa palavra. Que essa palavra nos desperte, que essa palavra nos abençoe, que essa palavra supra a necessidade dessas pessoas. Usa a minha boca, meu Pai, e fala com essa gente, que todos compreendam, sem exceção, que essa palavra possa, meu Deus, dar a direção que cada um precisa. Em nome de Jesus, fala conosco. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Vamos aprender hoje com Josué. Vocês lembram, olha aqui para mim, que semana passada nós falamos sobre Naamã? Lembram disso ou já esqueceu? Lembra que Naamã teve que vencer o orgulho dele? Quando o servo mandou ele mergulhar onde? No Jordão, não foi isso? E ele relutou. E os servos disseram assim: pô, Naamã, se o servo de Deus, o profeta, tivesse te pedido alguma coisa difícil, mas o servo pensava que era fácil. Mas para quem é orgulhoso, certas coisas é muito difícil. Para uma pessoa orgulhosa é muito difícil pedir perdão, uma coisa tão simples. Para uma pessoa orgulhosa, vir na Igreja Universal é muito difícil. Entrar aqui é difícil. É uma guerra. Mas ele foi humilde e ele venceu. Como de repente você venceu o seu orgulho, o seu preconceito para chegar aqui hoje. Mas hoje eu quero falar sobre Josué, que nos dá muitos ensinamentos. A história dele deixa muitas lições. E eu queria meditar com você sobre isso. Diz assim: e sucedeu, depois da morte de Moisés, Josué 1, versículo 1, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa o quê? Passa este Jordão. Quem? Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha para mim, por favor. Pensa comigo. Josué
auxiliava Moisés, viu Deus fazer coisas grandes, maravilhosas através de Moisés, e de repente ele não tinha mais Moisés. Moisés morreu. E ele ficou pensando: peraí, como é que vai ser agora sem Moisés? Eles não vão me respeitar, eles não vão me dar crédito. E começou a bater o desânimo, a preocupação, começou realmente a pesar a responsabilidade nas costas dele. Assim como um homem quando casa, a responsabilidade pesa. Assim como uma pessoa quando tem filho, trazer um filho ao mundo pesa. A responsabilidade passou a ser muito grande. E ele ficou com medo, ele desanimou, ele ficou preocupado. Ele achou que ninguém ia respeitar ele. E Deus foi até ele, Deus foi falar. Escute, Deus é um Deus que fala. Deus foi falar com Josué. Deus viu que Josué estava desanimado, Deus viu que Josué estava mal, e Deus foi ajudar Josué. E Deus foi falar com ele. E é a palavra de Deus que nos levanta, é a palavra de Deus que nos abençoa, quando nós temos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E Deus disse: Josué, Moisés é morto. Não adianta ficar relutando sobre esse assunto, falando, remoendo. Não adianta ficar olhando para trás. Não adianta ficar falando de Moisés, porque ele já morreu. Ele tinha visto Moisés fazer coisas grandes, mas na verdade não foi Moisés, foi Deus. É difícil quando uma pessoa já teve uma vida próspera, já teve muita coisa, já morou muito bem, já teve muitos bens, já viajou muito, já desfrutou de uma vida de qualidade e perdeu tudo. É muito difícil a pessoa superar, é muito difícil a pessoa esquecer, a pessoa deixar para trás aquilo e recomeçar. É muito difícil. Ela tem que ser muito forte para esquecer o passado e lutar para ter melhor do que o que ela perdeu. É difícil. E estava difícil para Josué. E Deus falou assim: ô Josué, Moisés morreu, mas eu não. Não é de Moisés que você precisa de mim. E às vezes certas pessoas saem da nossa vida, às vezes certas coisas morrem na nossa vida, mas Deus não morre. E você fica pensando: como é que vai ser sem isso agora? Mas não tem fulano, não tem Beltrano, mas tem Deus. Não tem isso, não tem aquilo, mas tem Deus. Diga: tem Deus. E é de Deus que você precisa para vencer. E Deus queria dizer isso para Josué: Josué, não adianta ficar desanimado. Eu não vou fazer coisas grandes na sua vida desanimado. Vai agora e atravessa o Jordão, tu e este povo. Faz esse povo herdar a terra prometida. O povo de Israel queria entrar na terra prometida. Como você faz a corrente para quê? Você quer ser abençoado, você quer dar testemunho, você quer fazer diferença. Você chega aqui cheio de problemas, como o testemunho falou hoje. Chegou aqui cheio de ados negativos. E quando ele falou assim: olha, eu cheguei cheio de ados negativos, eu nem entendi. Mas ele começou a falar: eu cheguei humilhado, envergonhado, pisado, desonrado, desempregado, endividado, tudo que é ado que não presta. Mas Deus me honrou, e hoje eu estou abençoado, iluminado, honrado. Porque Deus muda situações, quando você não desanima nas dificuldades. Amém? E Deus disse para Josué: Josué, o povo quer dar a terra prometida, e eu quero usar você. Eu não quero usar você só para te abençoar, eu quero usar você para que você abençoe o povo e leve eles à terra prometida. Sempre pense no próximo. Se você quer ter uma vida de qualidade, se você quer vencer, seja um comerciante, um empresário, que pense nos funcionários, pense nos seus clientes, pense no próximo. Não fique pensando só em você, não seja egoísta. Quando você for negociar, pense não só em ganhar, mas pense também na pessoa que está negociando com você, para que ela ganhe, para que o negócio seja bom para os dois. Aprenda a pensar no próximo. Quem é de Deus abençoa os outros. Quem é de Deus pensa no próximo. E Deus queria fazer algo grande através de Josué, querendo que ele abençoasse outras pessoas. Você ainda pode ser bênção na vida de muitas pessoas.
Se você der ouvidos à voz de Deus, as coisas que Deus nos dá, Ele nos dá para glorificarmos o nome dEle e abençoarmos outras pessoas. Por exemplo, o templo de Salomão. Quando isso aqui foi construído, abençoou o Brás? Claro que abençoou. Trouxe mais segurança, que era um lugar deserto. Trouxe mais comércios para cá. Iluminou esse lugar. Sim ou não? O movimento é maior. Esse lugar ficou mais bonito. Tudo aqui começou a ter vida. Sim ou não? Entenda, por favor. Mas não é isso aqui que te abençoa. Não é o templo. Quando eu comecei na igreja universal, eu ia, o banco era de madeira. Quem lembra daqueles bancos? Quem é mais antigo lembra. Aqueles bancos grandes de madeira. Era quando eu ia. Não tinha ar-condicionado, parecia sauna. Mas o que te abençoa não é a cadeira acolchoada, não é o ar-condicionado, não é essa estrutura magnífica. O que te abençoa é a palavra de Deus, e isso te dá conforto. Mas o que muda a sua vida é a palavra de Deus. Porque eu comecei numa igreja que não tinha nada disso, mas eu ouvi a voz de Deus e a voz de Deus me abençoou. Bispo, como é que eu ouço a voz de Deus? É audível? Não. Ele te dá certeza. Ele te diz para onde você deve ir, que caminho você deve seguir. Quando você não tem certeza de algo, é porque Deus não falou com você. Mas quando você tem aquela intuição na fé, aquela certeza, aquela convicção dentro de você, é porque Deus falou com você. Pode ir que vai dar certo. Deus fala. E quando Deus falou com Josué, Ele disse: levanta-te, Josué, deixe de ficar desanimado. Você tem uma missão pela frente. Tem pessoas precisando de você. Por isso que eu não acredito que quando a pessoa tira a própria vida, ela está pensando da maneira correta. Primeiro, que ela não tem direito, porque quem deu foi Deus, só Deus pode tirar. Segundo, se ela tirar a própria vida, ela não vai ser salva. Terceiro, tem pessoas que gostam dela, que amam, tem familiares, ela está pensando só nela e vai fazer muita gente sofrer também. Quando você é uma pessoa de fé, você pensa no próximo. Deu para você entender? Aí diz assim, versículo 3. Diz assim: fique parado que eu faço tudo. Não é não? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a quem? A Moisés. Olha para mim, por favor. Aprenda a determinar, a pisar em lugares, falar: eu vou entrar aqui. Você viu que aquele homem falou: essa empresa vai ser minha, e hoje é dele. Aprenda a fazer isso. Muitas pessoas foram em lugares e disse: isso aqui vai ser meu. Inclusive nós pastores já fizemos isso em vários imóveis, que nós entramos e falamos: aqui vai ser igreja, e passou o tempo e hoje é nosso. Amém? Deus falou: onde você pisar, a planta do pé, vá, põe a planta do pé, determina, creia. Isso não vai acontecer quando você tiver dinheiro. Isso vai acontecer quando você tiver fé. Por quê, bispo? Quando isso aqui foi construído, nós não tínhamos 1 bilhão na conta, esperando para pagar todo mês certinho. Nós começamos isso aqui pela fé. Mas nós assumimos um compromisso, e Deus foi honrando, foi abençoando, e completou a obra, e tudo foi pago. Mas foi na fé. Foi na fé. Lembra quando Josué mandou os espias lá em Jericó olhar a terra que eles iam lutar contra Jericó, e eles assumiram um compromisso com uma mulher que morava em cima da muralha. Como era o nome dela? Raabe. E eles disseram assim: nós vamos vir aqui, nós vamos tomar essa cidade, mas você e sua família pode esperar. Coloca uma fitinha na janela vermelha e espera, porque nós vamos salvar você e sua família. Ela creu, e a palavra que eles deram, Deus ajudou a honrar. Quando você é uma pessoa de fé, aquilo que você assume na fé, Deus te ajuda a cumprir. E se você tem compromissos grandes, não se preocupe não, porque Deus vai te ajudar a honrar. Deus vai te ajudar a cumprir a palavra que você deu. Amém? Você não tem que ter medo. Quando Deus falou: passa o Jordão, como é que eu vou passar o Jordão com a multidão? Cadê o barco?
Não tem barco, mas tem fé. Fé para quê? Fé para colocar os pés. Eles colocaram os pés no Jordão, molhou os pés. E quando eles molharam os pés, Deus abriu o Jordão. Foi no Jordão que acabou a insegurança de Josué, o medo de Josué, a desconfiança de Josué. E todo mundo começou a respeitar Josué, porque Deus fez ele ser respeitado. Quando Deus te abençoa, então as pessoas começam a te respeitar. Você começa a ter credibilidade. No começo da Igreja Universal, ninguém queria alugar para a gente, não tinha crédito. Vê se hoje as pessoas não querem. Porque quando Deus abençoa, você é respeitado. E se você deixou de ser respeitado, você vai voltar a ser respeitado. Em nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia no versículo 4. Diz assim: desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha para mim, por favor. Por que Deus falou isso, hein? Ninguém vai poder te resistir. É porque na nossa caminhada nós encontramos pessoas malignas que tentam resistir, que se levantam contra você do nada, que toma raiva de você sem você ter feito nada de ruim. Pelo contrário, às vezes até pessoas que você um dia ajudou. Mas não se preocupe, porque essa oposição não vai resistir você. Se você está com Deus, do jeito que se levantou, cai. A muralha era considerada muito forte, mas caiu. Deus mandou dar 13 voltas. E no livro de Josué 6, versículo 20, fala que na hora que foi tocadas as trombetas e deram um grito, a muralha o quê? Deixa a Bíblia aberta aí, coloca aí 6:20. Gritou, pois, o povo, tocando o quê? Os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado. E o muro o quê? Caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Olha para mim, eles obedeceram. Deus mandou dar quantas voltas? 13, eles deram quantas? Vê se você não fica, já vim 10 vezes, já vim 11 vezes, até agora nada. Creia que vai acontecer, pare de murmurar, obedeça. Deus não quer a nossa opinião, Deus quer a nossa obediência. Deus não quer nossa opinião, Deus não quer nossa murmuração. Ele sabe o que vai fazer, Ele só quer que você creia. Porque se você crer, tudo que você está plantando você vai colher. Amém? Deus disse, depois das voltas, grite. E eles gritaram. Tem horas que Deus manda gritar, grite. Daqui a pouco nós vamos dar o grito da vitória. Tem horas que Deus manda ficar calado. Vê se tu aprende a ficar calado. Vê se aprende, que tem gente que tem dificuldade para ficar calado. Fala antes da hora, fala com quem não deve, arruma maior confusão. Vê se cala essa boquinha, pelo amor de Deus. E não atrapalha Deus, tá? Tá bom? Você sabe que é com você, né? Vamos lá. Mas olha que bacana. No final do versículo 5, na última parte, ele diz, não que... Escute isso, ó. No finalzinho do versículo 5 ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Olha aqui para mim, por favor. Eu não sei para quem é, mas Deus está falando isso para você, que alguém te desamparou, alguém te deixou. Não fique preocupado, porque quem te desamparou, quem te deixou, não vai te ver mal não, vai te ver bem. Vai te ver bem porque ela te desamparou, mas Deus não te desamparou. Diga, Deus é comigo. Não importa quantas pessoas estão te desamparando, de repente funcionários indo embora, aprontando, de repente você está se deparando com muitas decepções. Seja forte. O importante é que Deus não vai desamparar você. Não tem esse funcionário, não tem aquele, não tem aquele maquinário, não tem aquele carro, não tem dinheiro, não tem um bocado de coisa. Diga, tem Deus. Se tem Deus, vai dar tudo certo. O que caiu vai levantar de novo, de bom. O que caiu de bom vai levantar, e o de ruim que se levantou vai cair. Amém? Aí ele diz assim, ó: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, de novo, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de quê? De fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
e dela não te desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte a tua boca, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Olha para mim, por favor, olha o segredo aqui. Deus está dizendo para Josué: Josué, ser forte, ser corajoso, se anima. Se anima para quê? Não é só para trabalhar não, se anime para fazer a vontade de Deus. Não tenha coragem só para lutar não, tenha coragem para largar mentira, as coisas desonestas, tenha coragem para fazer as coisas justas, certas, tenha coragem para deixar de ser uma pessoa que engana os outros, uma pessoa enrolada, tenha coragem para jogar tudo que não presta para fora e começar uma vida que agrade a Deus. Tenha coragem para romper com o amante, tenha coragem para romper com as coisas que desagradam a Deus, para que Ele faça na sua vida o que Ele quer fazer. Amém? Tenha essa coragem. Deus estava encorajando Josué: medita nessa palavra de dia e de noite, não desvie para a esquerda, não desvie para a direita. É na palavra que a gente encontra força. Tem gente que é forte para trabalhar, mas é fraco para ler a Bíblia. Você lê qualquer livro, mas a Bíblia dá sono. Você vai em qualquer lugar fácil, mas para a igreja é difícil. Você conversa muitas horas com muita gente, mas você tem dificuldade para passar alguns minutos orando, porque tudo para Deus é espiritual, é diferente, e incomoda o diabo. E se você não for forte para as coisas de Deus, o mal te vence.